uma das marcas bem grandes da nossa época é essa visão de indivíduo, a visão do indivíduo, da pessoa como um ser autocontido, uma pessoa que tem uma razão, que tem uma interação particular com o mundo, que tem uma identidade, que tem que ser respeitada. E é claro que isso é importante, mas um dos grandes efeitos colaterais disso é uma noção de individualismo nociva para as relações interpessoais e principalmente para a ideia de servir, de entender qual é a minha missão como pessoa para outros. No nosso tempo, nós também precisamos lembrar que as palavras de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 6, vocês não são de si mesmos, mexe muito com a nossa visão do que pessoas deveriam ser. Eu e você não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a um Deus. E quando participamos do culto cristão, entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Quando nós vivemos uma vida relacional, de pequeno grupo, de crescimento, e percebemos que nós não somos de nós mesmos, um dos efeitos naturais é entender: eu faço parte de um coletivo de pessoas que podem ser servidas por mim. O que eu tenho é suficiente para servir outros. Mas eu não sou habilidoso para tocar, eu não consigo falar em público, eu tenho dificuldade em evangelizar. As nossas noções do que é servir como igreja são muito, muito marcadas pelo que a gente entende até do que é um trabalho pastoral. É falar a palavra de Deus, é pregar, é fazer um louvor, é tocar. Mas na realidade o serviço que Deus enxerga para aqueles que o servem é algo muito maior. Na verdade, o serviço cristão envolve o que foi dado a mim e que Deus quer usar em favor daqueles que estão próximos de mim. Isso que me foi dado não pertence a mim mesmo. É uma dádiva. E ao ser dádiva, ela é repartida e ela não diminui quando é repartida. Ela se multiplica. Nós somos chamados a uma visão de serviço. De novo, o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, fala que seja a atitude de vocês a mesma que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e se humilhou e se esvaziou, assumindo a forma de servo, e depois aceitou a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. O formato da vida de Jesus é esse V. E a nossa vida deveria ser marcada por esse formato. Entender que ao abrirmos mão de status, abrirmos mãos de honras, por amor e por serviço, a nossa vida não é tornada vazia. Na verdade, ela é preenchida. Aquele que perder a sua vida a encontrará. E aquele que tentar ganhar a sua vida perderá. Um dos fatores desse paradoxo do Evangelho é exatamente esclarecer que quando eu abro mão da luta por status, por honra, por crescimento financeiro, profissional, relacional, romântico, de investimento e daí por diante, quando eu abro mão dessas coisas como a prioridade da minha vida, eu tendo a me encontrar servindo outros que realmente precisam. E ali Deus vai me usar. Deus vai me tornar mais apto a expressar o que significa o amor dele. Gálatas vai falar muito sobre isso. Porque nada é a circuncisão ou a incircuncisão, mas a fé que opera em amor. E o amor é sempre relacionado à linguagem de dar a vida por outro, de servir ao outro. Essa é a verdadeira fé. É servir, mesmo quando não existe honra, não existe retorno. Na Bíblia, a vida do servo requer uma certa virtude, que é a capacidade de se esquecer de si mesmo, o suficiente para dar-nos ou dar-se aos outros. Devemos desenvolver uma atitude semelhante à de Jesus Cristo, quando ele diz em Efésios: sendo Deus, voluntariamente assumir a natureza de servo. Claro que são as palavras do apóstolo, mas como se fosse Jesus dizendo: eu, mesmo sendo Deus, assumi a natureza de servo. Certa noite, Jesus respondeu a essa questão sobre serviço quando lavou os pés dos seus discípulos e ao enxugá-los com uma toalha.
No contexto da época, o lavar os pés de alguém era a tarefa reservada aos servos mais simples, ou uma tarefa de um servo muito simples. Mas Jesus demonstrou que não há serviço simples demais para um coração humilde e cheio de amor. Não há. Jesus ensinou aos discípulos que sua missão era entregar a sua vida, doar-se ao mundo para a salvação. Assim, a igreja deve seguir o seu exemplo, servindo as pessoas no mundo em que vivemos. Como reformadores, acreditamos no sacerdócio universal dos cristãos. Nós somos o povo salvo por Jesus, com uma convocação de testemunho e também de serviço. Não há distinção entre os clérigos e os chamados leigos. Aliás, essa palavra leigo não existe na Bíblia. O Senhor nos deu habilidades, talentos, personalidades e experiências de vida diferentes para servir as pessoas do nosso mundo em que vivemos. O serviço cristão não se realiza apenas no espaço da igreja, com suas iniciativas e eventos, seus programas, mas também nos outros 6 dias da semana, através da nossa vida cotidiana, na família, nas amizades, no lazer, no trabalho, na escola. Quando nossa identidade como pessoa está enraizada em Jesus, ou podemos dizer, no reino de Deus, desejamos obedecer ao envio de servir ao mundo. Porque quem nos chama é o próprio Jesus, com a autoridade de quem viveu e nos deu o exemplo que devemos seguir. Certamente, servir é um dos privilégios em participar do reino do Senhor. Amém.